Hoje nós vamos tratar do tema conflitos. Nós falamos um pouquinho sobre conflitos no último vídeo que nós fizemos, mas foi muito rapidamente quando nós estávamos falando de empatia. Hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais esse tema e trazer algumas questões que talvez você nunca tenha pensado. É muito comum as pessoas acharem que conflitos são sempre ruins, são sempre prejudiciais para um relacionamento pessoal, ou um relacionamento entre grupos, entre equipes, ou um relacionamento entre organizações e até um relacionamento entre nações, entre países. Os conflitos podem surgir em todos esses níveis, desde a relação pessoal até uma relação organizacional, relação entre equipes, relação, como eu falei, entre países. E os conflitos precisam ser bem administrados para que eles não se tornem confrontos e para que eles não venham a escalar, como a gente vai citar em mais detalhes aqui nesse vídeo. Antes eu gostaria de fazer um convite. Coloque aí nos comentários a sua opinião, a sua experiência sobre esses assuntos que a gente está tratando ou qualquer outro assunto que envolva competências, que envolva relacionamento interpessoal, que envolva gestão de pessoas, que envolva qualquer tipo de tema que você acredita que a gente pode tratar aqui. Coloque sua experiência, coloque suas dúvidas, coloque seus comentários. Vamos estabelecer um diálogo para que a gente possa também criar uma comunidade para discutir esses pontos que são muito relevantes para você que quer se tornar um melhor profissional e para você que quer se tornar uma pessoa melhor. Esse é o tema aqui do nosso canal, Um Engenheiro no RH. E aproveitando, clica aí no like nesse vídeo, inscreva-se no canal, clique nas notificações, é muito importante que a gente cresça esse canal para poder continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Bem, você já deve ter percebido que os temas que a gente trata aqui são temas muito interrelacionados, muito interconectados. Não há como a gente tratar de um tema sem muitas vezes falar em outros temas similares. A questão dos conflitos é uma questão muito interessante, mas às vezes ela é deixada em segundo plano. Os conflitos são vistos com um ar negativo, alguma coisa que vai trazer prejuízo para a organização. O que são os conflitos e de onde eles vêm, de onde eles surgem? Nós podemos dizer simplesmente que onde existem pessoas vão existir conflitos. Pode haver até um conflito muito simples entre pessoas de uma mesma família que decidem, eu quero pedir pizza, o outro quer pedir comida chinesa, você estabelecer um conflito. Se não houver um acordo entre essas partes, não vai chegar a lugar nenhum. É necessário que algumas das duas partes cedam ou elas cheguem a um acordo comum. Por exemplo, vamos pedir pizza hoje, semana que vem pedimos a comida chinesa. Ou chegar numa terceira opção, talvez ninguém tenha pensado numa terceira opção que agrade a todos. É muito importante que se trabalhe as questões de empatia, de confiança. Num nível familiar, que é esse exemplo que eu dei aqui, é muito mais fácil estabelecer um relacionamento de confiança porque as pessoas já se conhecem, as pessoas sabem quais são os desejos dos outros, quais são as necessidades do outro, então fica mais fácil estabelecer. Quando se fala numa relação profissional, muitas vezes você vai tratar de um conflito com uma pessoa que você nunca viu, alguém que pela primeira vez está tratando de alguma questão com você. Então fica muito difícil você identificar realmente quais são os desejos daquela pessoa, quais são as expectativas e quais são os interesses. Muitas vezes numa negociação profissional, numa relação profissional, as pessoas defendem interesses seus, interesses do seu departamento, interesses da sua organização, que não são revelados à primeira vista. Isso é importante que você consiga identificar para estabelecer aquela empatia, aquele nível de confiança, que nós já falamos em outros vídeos. Vejam, o conflito, então, ele nasce de uma divergência de opiniões. Pessoas com opiniões diferentes, aí em qualquer nível desses que eu citei, geram naturalmente um conflito. Eles são coisas naturais, eles acontecem e são até certo ponto desejáveis. Por que eu falo isso? Porque o conflito ele traz à luz novas ideias. Se você imagina o seguinte, uma situação em que tudo corre sempre como foi, sempre foi feito desse jeito e vai continuar sendo feito desse jeito. Ninguém contesta, ninguém fala nada diferente. Isso numa relação, numa organização, por exemplo, vai levar essa organização à mesmice, vai levar essa organização a uma posição onde ela não vai conseguir inovar, onde ela não vai conseguir mais competir. A gente sabe que o mercado hoje, tanto para as empresas como para as pessoas, se a gente falar no nível de empregabilidade, exige mudanças constantes, exige uma evolução constante. Se as ideias não são, às vezes, questionadas, não são colocadas à prova, e isso acontece quando alguém diverge daquela ideia, ou seja, gerou um conflito,
Se isso não acontece, não há chance daquilo mudar, não há chance de se pensar em novas soluções. Então imagina a situação, eu falei de uma situação familiar, agora imagina a situação dentro de uma organização onde você tem uma área, por exemplo, de engenharia de produção que precisa renovar algumas máquinas, aquilo tem um custo, aí você tem a área financeira que vai conversar com essa área de engenharia e vai dizer, olha, a gente não tem verba isso para esse ano, a gente não consegue fazer. Aí a engenharia vai falar, poxa, mas esses caras aí não estão enxergando a necessidade da empresa, eles estão contra a gente. Aí começou um grande problema. Nós começamos a transformar esse conflito em algo pessoal. E não pode. O conflito, principalmente numa relação profissional, ele tem que tratar dos problemas e não das pessoas. Não é você falar, aquele cara do financeiro não me entende. É você falar o seguinte, bom, quais são as normas, as regras, as diretrizes que o financeiro tem, que aquele cara está trazendo, que não estão de acordo com o que eu estou pensando? E como é que a gente pode chegar num acordo? Ou seja, se eu preciso 10 máquinas novas e não tenho verba para isso esse ano, quem sabe eu consigo 5 esse ano e 5 ano que vem? Adianta alguma coisa? É esse tipo de novas ideias, esse tipo de acordo, ou sei lá, eu quero a máquina A, que é a melhor, mas existe a máquina B que me atende em parte, pode ser uma solução muitas vezes. Então chegar numa terceira opção, chegar numa posição onde seja melhor para as duas partes ou mais partes interessadas, é o ideal para se levar o conflito para uma questão produtiva. Então quando eu disse que o conflito ele pode ser positivo, é porque ele traz novas ideias, ele traz à luz alguns problemas que muitas vezes estão escondidos. E se as pessoas que estiverem ali conversando tiverem a habilidade de gerar um clima de confiança por meio da empatia e conseguirem extrair do outro lado quais são as reais necessidades, interesses, desejos e eventualmente interesses e diretrizes que eles estão representando ali naquele momento, vai facilitar o processo. Então, quanto mais as partes se abrirem, melhor. Agora, imagine o seguinte, eu também tenho esse nível de conflito entre organizações. Eu tenho uma organização que fornece produtos ou serviços para outra, e você tem ali uma necessidade de tratar questões de prazo, de preço, de processos de entrega, uma série de questões de qualidade e outras que são colocadas sempre em discussão, e as pessoas ali estão representando interesses das suas empresas, elas não se conhecem bem, elas não têm nenhum tipo de ascensão hierárquica uma sobre a outra, é somente uma relação comercial, e aquilo pode fatalmente, se não houver uma abertura entre aquelas pessoas para que elas cheguem num acordo, causar com que esse conflito escale. A gente chama de escalada do conflito quando ele perde a capacidade de ser resolvido por um diálogo e ele é escalado para um nível onde as pessoas já começam a se enfrentar de forma diferente, ou seja, não quero mais te ouvir, chega, acabou. Então se é uma negociação comercial, ela acaba por ali, o fornecedor vai perder o cliente vai perder o fornecedor, vai ter que ir atrás de outros, é ruim para os dois lados, mas não se chegou a um acordo ali nessa questão que eu dei de exemplo. O conflito ele escalou. Se a gente pensar num conflito entre nações, por exemplo, um conflito que escala pode levar a uma guerra. Imagina duas nações em disputa por um pedaço de terra ou em disputa por um poder econômico, algum produto, alguma commodity que está sendo negociada entre essas nações e por alguma razão elas não chegam a um acordo de preço, de entrega, de distribuição, o que seja. Se esse conflito escala, ele pode chegar à guerra. Se ele não é resolvido nos níveis diplomáticos e comerciais, ele pode virar uma guerra. E entre empresas, pode ir para um litígio, pode virar um processo. Uma empresa vai processar a outra e o negócio vai ficar bastante complicado. Entre pessoas, pode acontecer a mesma coisa. Então há necessidade que para que a gente tenha um conflito positivo, que as pessoas tenham a boa vontade de se entender. Nem sempre isso vai acontecer, eu sei. Nem sempre você vai ter a capacidade de lidar com todas as outras pessoas da melhor forma possível. Existem perfis diferentes de pessoas. Existem pessoas que já vão para um processo conflituoso com o objetivo de de acabar com tudo. Então não há como você fazer com que ela mude por melhor boa vontade, por melhor técnica, muitas vezes, que você tenha de gerar empatia,
do que for. Mas é importante a gente ter em mente algumas questões. Primeiro, como é que a gente faz para evitar que esse conflito escale? É trabalhando a questão do diálogo. O diálogo se trabalha com a empatia, como eu já disse, a questão de ouvir, né? É muito importante que você ouça o que a outra parte está querendo dizer, porque nesse momento ela vai poder colocar ali questões que você não havia pensado e vai fazer muitas vezes com que você mude de opinião ou que você coloque a sua posição de uma forma diferente, que a outra parte entenda de uma forma mais adequada, tenha uma solução. Eu não digo uma solução ganha-ganha, é muito, às vezes até fantasioso falar, você tem que sempre chegar numa solução ganha-ganha. A solução ganha-ganha talvez seja uma coisa um pouco utópica, mas a solução onde há um equilíbrio, onde você consegue cumprir as suas necessidades e o outro também, você pode entender isso como um ganha-ganha muito interessante. Ou seja, você não precisa ganhar sobre a outra pessoa, não precisa ter um lado ganhando muito às custas do outro. Agora, há algumas questões, né? Eu falei que nem sempre é possível conter um conflito, a escalada de um conflito, nem sempre é possível. Principalmente quando existe uma relação de poder, né? Seja um poder comercial de uma das partes sobre a outra, seja um poder político de uma das partes sobre a outra, e seja um poder muitas vezes hierárquico de uma das partes sobre a outra. E essa parte é obrigada a ceder. Quando a parte é obrigada a ceder, ela vai ficar numa situação onde ela se sentiu prejudicada, e sempre que ela puder, ela vai evitar qualquer outro tipo de negociação com a parte que a prejudicou. Então não é bom para essa parte abusar do seu poder muitas vezes sobre a outra. Então tem que se pensar, eu acho que as duas partes quando entram, ou mais, né? Às vezes você tem conflitos aí que envolvem mais partes do que duas, mais pessoas ou mais equipes ou mais organizações que seja, tem que sempre pensar em não prejudicar o outro para que eu possa manter essa relação no futuro, para que eu possa ter novos negócios no futuro. Bem, finalizando aqui essa ideia, o conflito ele pode sim ser positivo se eu utilizar o conflito para trazer novas oportunidades de acordo, trazer novas oportunidades de inovação, trazer novas ideias, trazer novas formas de fazer as coisas, novos pontos de vista. À medida em que eu ouço as outras pessoas e as razões delas, e eu aceito essas razões, eu estou, de certa forma, evoluindo e trazendo para mim mesmo uma nova visão que vai ajudar a entender melhor as coisas e trabalhar melhor as coisas. Então, dicas finais, né? Como é que eu trabalho o conflito para que ele seja positivo, para que ele não seja negativo? Comunicação, ouvir, entender o outro, gerar empatia, ou seja, fazer com que o outro confie em você de forma que ele abra as suas reais necessidades e interesses no processo, e trabalhar sempre visando não prejudicar o outro, mesmo que você tenha algum tipo de poder sobre o outro, né, um poder de barganha ali, como eu falei, ou um poder político, hierárquico, financeiro, que seja, procurar sempre respeitar as necessidades do outro para que ele não seja prejudicado, para que ele saia numa boa situação, assim como você. Então essa ideia de como a gente pode lidar com os conflitos, sejam pessoais, organizacionais ou conflitos de níveis até mais altos. Claro que existem, né, profissionais disso, existem negociadores profissionais quando os conflitos envolvem volumes altos de dinheiro, envolvem, você sabe, grandes negócios. Eles trabalham com negociadores profissionais, existem pessoas que são mediadores profissionais também de conflitos, são pessoas que trabalham para isso, mas no dia a dia você não consegue ter sempre do seu lado alguém hábil para lidar com isso, um especialista. Esses especialistas custam caro, nem sempre você tem um especialista. Então essas dicas que eu deixo aqui é para um não especialista, para você, que é uma pessoa que quer se tornar um profissional melhor, é uma pessoa que quer se tornar alguém melhor, mais produtivo, né, com melhores resultados nos seus projetos pessoais, projetos profissionais, como você deve lidar com os conflitos. Então procure sempre trazê-los de forma positiva. Bom, eu espero que esse vídeo tenha dado uma luz nova aí a você sobre a ideia dos conflitos.
entendimento que eles são uma coisa natural, que o conflito nasce simplesmente da divergência de opinião das pessoas. Eu já falei disso, né? O conflito, ele vem de uma divergência de opinião que é natural. Eu disse em outro vídeo, se duas pessoas veem o mesmo livro, veem a mesma cena, assistem o mesmo filme, elas vão ter opiniões diferentes, elas vão ter interpretações diferentes. E essa diferença de interpretação, essa diferença de necessidades que essas pessoas têm de entendimento, de realização de alguma coisa, vão levar ao conflito que é totalmente natural e desejável para o crescimento de todos. Como eu estava dizendo, espero que esse vídeo tenha ajudado você a ter uma visão mais ampla sobre a questão de conflitos, que você tenha percebido que o conflito nem sempre é ruim, que ele pode ser positivo. Como eu disse no começo do vídeo, espero que isso tenha ajudado você a mudar um pouquinho essa opinião. E volto de novo a reforçar aquele convite, hein? Deixa aí seus comentários, deixa a sua opinião, clique aí nas notificações, inscreva-se no canal. Vamos criar aqui uma comunidade para discutir esses pontos e outros. Tragam as suas ideias, tragam aqui as suas dúvidas, tragam a sua experiência para que a gente possa conversar e dialogar aqui pelo meio dos comentários. E também, claro, isso vai trazer elementos aqui para a gente trazer novos vídeos no futuro. Não esqueça de nos acompanhar, então, um vídeo novo toda semana. Muito obrigado e até o próximo vídeo.